Bom dia a todos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia e você permaneça com a sua Bíblia aberta. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, nos versículos de 19 a 33, é a orientação de leitura e eu gostaria muito que você fizesse essa leitura aí onde você está, ou durante essa semana, para que você possa entender sobre o que nós estamos falando. Isso vai te ajudar muito. O Senhor Jesus Cristo aqui está tratando da questão de quem é Senhor em nossas vidas. E ele está começando a falar no verso 19 sobre que nós não devemos acumular para nós coisas, ou seja, tesouros na terra. Essa ganância em querer cada dia ou cada vez mais e mais. E ele vem a dizer também, na orientação dele, na ótica dele, que nós precisamos acumular tesouros no céu. Amém? Amém por isso. No verso 21 ele diz assim: onde estiver o seu tesouro, o seu coração vai estar lá. E essa palavra é muito séria, é um alerta para cada um de nós. Eu gostaria que você prestasse bem atenção sobre essas palavras do Senhor. E ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou seja, ou Deus é Senhor em nossas vidas, ou o dinheiro é Senhor em nossas vidas. E essas preocupações exacerbadas, exageradas que manifestamos, elas não são legítimas. Esse negócio de ficar preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir, são preocupações secundárias. Elas não podem nos tomar, entende? E então ele termina no versículo 33 dizendo que nós precisamos estabelecer prioridade primeira em nossas vidas. E Deus é prioridade primeira. Nós precisamos ter uma agenda de prioridades. E Deus precisa ser a prioridade primeira em nossas vidas. E ele vai dizer: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Essa é a promessa, essa é a palavra do Senhor. Palavra fiel. Nós podemos confiar no Senhor. Deus é fiel. Então a pergunta para nós hoje é: quem é Senhor em nossas vidas? Jesus está pregando esse tão conhecido e famoso Sermão do Monte, que são orientações para a vida. E Jesus estabelece aqui o que nós podemos chamar de perfil das pessoas que desejavam e ainda desejam segui-lo. E Jesus emite aqui esse alerta. Ele passa a tratar das questões do apego às coisas deste mundo. Ele também trata sobre o que realmente importa em nossas vidas, as prioridades que nós precisamos estabelecer em vida. Prioridades estas que estão sendo negligenciadas por muitos de nós, em função do sistema vigente, operante nesse mundo em que vivemos, o capitalismo, que de fato escraviza as pessoas. E muitas nem se dão conta disso. Jesus vai além e ele toca na questão das preocupações exacerbadas, exageradas, fora de controle, que tem tomado a mente de muitas pessoas. Preocupações, como dissemos, que não são legítimas. E ele vai tratar dessa questão no mais profundo do âmago dessa questão. Ele vai falar sobre o que tem impulsionado as pessoas a um ativismo desenfreado, o que de fato faz com que essas pessoas estabeleçam quem é Senhor em suas vidas. Ou seja, tais pessoas servem a um senhor denominado dinheiro, e elas passaram a servir ao dinheiro, são usadas pelo dinheiro, são escravas do dinheiro, vivem em função do dinheiro.
e desejam acumular cada vez mais e mais. E isto, consequentemente, gera preocupações e ansiedades que extrapolam os limites aceitáveis. O problema não é ter coisas, mas sim ser usado pelas coisas. E, portanto, as orientações do Senhor Jesus Cristo nos ajudam e muito a identificar, nos dão uma boa percepção de quem de fato é Senhor em nossas vidas, quais são as nossas prioridades. Pois a forma com que cada um de nós lida com o dinheiro fala muito sobre nós. E denuncia também se somos gananciosos, egoístas ou bem-aventurados, felizes, pela generosidade exercida em importar-se com as necessidades do próximo. E o verso 21 provavelmente seja o versículo chave aqui desse nosso texto. Mateus capítulo 6, versículo 21, Jesus disse: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A propósito das 45 parábolas que Jesus contou, né, e os evangelhos apontam isso, nós temos como saber isso, 29, mais que 50%, tratam da questão do dinheiro. Acredito que seja pelo fato da dificuldade que cada um de nós tem em lidar com o dinheiro. Pois a raiz do problema na ótica do Senhor Jesus Cristo, conforme o nosso texto nos apresenta, é onde está o nosso coração. O que é prioridade, o que tem sido prioridade em nossas vidas. E, portanto, essa palavra do Senhor Jesus Cristo é reveladora para todas as pessoas que são apegadas às coisas, aos bens deste mundo. Esse é o objetivo maior, a intenção do Senhor Jesus Cristo. Alertar-nos. Quem é Senhor em nossas vidas? Servimos a Deus ou ao dinheiro? Primeiro nós precisamos entender que desse mundo nós nada vamos levar. Somos peregrinos nesse mundo. Estamos de passagem. Nada trouxemos. Nada vamos levar. É verdade, e eu nunca vi caminhão de mudança atrás de velório. Nós nada vamos levar, é verdade, é fato. Entenda, as preocupações por antecipação com o amanhã não ajudam nem o dia de hoje, nem o dia de amanhã. Pelo contrário, piora. É uma noite mal dormida, é um dia mais pesado ainda a ser enfrentado o dia seguinte. As preocupações e ansiedades drenam, esgotam as nossas forças, o nosso vigor e também privam-nos de receber as bênçãos de Deus, pois nós deixamos de crer no Deus da providência, no Deus do cuidado, no Deus da proteção e ficamos tão somente preocupados. Segundo, nós precisamos também entender que o nosso coração, a nossa mente precisa ser colocada no lugar certo, no Senhor, no céu, pois isso nos livra de ansiedades e preocupações. Colocar o coração no dinheiro, ou em bens, ou nas coisas, é confiar nessas coisas, é confiar nessa força, e isso acaba mal. Isso gera ansiedades e preocupações, pois essa confiança, na verdade, é uma falsa sensação de segurança. Falsa e perigosa sensação de segurança. Termina em tragédia. A ansiedade e as preocupações em excesso encurtam as nossas vidas, pois elas causam desintegrações em nosso interior. E nós devemos descansar, nós devemos confiar na provisão, no cuidado do Senhor. Por isso Jesus disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. E eu gostaria de concluir dizendo para você
que a oração é o antídoto à ansiedade e preocupações. Quando você estiver ansioso, quando você estiver preocupado ou preocupada, ore, pare para orar. Quando estiver ansioso, preocupado, pare e ore a Deus, em o nome de Jesus, entregando a Ele todas as ansiedades e preocupações, que a propósito é pecado, entregando a Ele todas as ansiedades e preocupações com fé. Ore em o nome de Jesus. E a palavra do Senhor é fiel. O apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 7, que nós devemos lançar sobre Ele, lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade e preocupações, porque Ele já tem cuidado de nós. Amém? Pense nisso. Deus te abençoe. Abraços!